5 minutos de gestão. Pílulas de liderança que vão mudar a sua vida. Sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um podcast. Nessa segunda-feira, 5 minutos de gestão. Pílulas de liderança para fortalecer a sua capacidade, a sua competência de gestão. Hoje eu queria conversar com você que está me ouvindo ou me vendo pelo canal do YouTube da Fator RH. Eu queria falar sobre algo extremamente importante. O quanto ousado você é. O quanto, como líder, como gestor, você consegue ultrapassar aquela linha imaginária chamada zona de conforto. Por quê? Porque as grandes melhorias começam com pequenas ousadias. Eu costumo dizer que um grande líder é um líder que não se conforma com o que ele já tem. É aquele que quer mais, sempre mais. Não no sentido de pressionar a equipe, não no sentido de ser autoritário, não no sentido de ser insatisfeito e reclamar pelos corredores. Não, nós estamos falando de outra insatisfação. A insatisfação da melhoria contínua. Porque todo processo pode ser melhorado, nem que seja 1%. E é aí que a gente começa a ver a diferença dos líderes que marcam passo e dos líderes que avançam na direção do futuro. 1% hoje pode ser pouco para você que está me ouvindo ou me vendo. Mas 1% hoje, semana que vem, mês que vem, no ano que vem, você vai ter andado quilômetros. Tem uma parte, na filosofia grega, Platão dizia algo muito interessante. Ele descrevia, lá no século 3 a.C., sobre o templo da sabedoria em Atenas. Conta-se, através dos relatos de Platão, que este templo tinha 3 portas. Na primeira porta, para todos os mortais, a inscrição sobre a porta era: seja ousado. Na segunda porta, nem todo mundo conseguia entrar, mas quando você ingressava, a segunda porta lhe dizia: seja sempre ousado. E a terceira e última porta, reservada aos pequenos eleitos que tiveram coragem de ultrapassar as 2 primeiras, dizia: seja ousado, mas não em excesso. Eu não sei se naquela época, na mitologia grega, nos templos de Atenas, da sabedoria, se esse não em excesso não deveria ser reescrito hoje para nós que estamos em cargos de liderança. Se eu pudesse reescrever, eu diria talvez que seja ousado, mas com estratégias, com planos de ação bem definidos, porque aí você consegue vender a sua ideia para a sua equipe, para os seus pares e para a sua diretoria, para os seus superiores. Na verdade, pessoal, a gente precisa de ideias ousadas. Foi assim que o mundo mudou. Se você parar para reparar ao nosso redor, coisas hoje do cotidiano, exemplo, um carrinho de supermercado. Como é que nasceu um carrinho de supermercado? Você tem ideia? Bom, antigamente, quando não haviam grandes redes, supermercados, hipermercados, nós tínhamos mercadinhos de bairro. E um belo dia, um dono desse mercadinho, um líder, um empreendedor, se fez a seguinte pergunta: e se o meu cliente comprasse o dobro quando ele vem no meu mercado? Bom, se ele comprasse o dobro, a cestinha que ele usa não seria suficiente. Nascia aí o carrinho de supermercado. Se a gente pegar outras coisas interessantes no mundo, como por exemplo, a batata chips, batata frita, chips, salgadinho. Veja, antigamente, lá na França, existia um restaurante muito famoso
E o chefe de cozinha costumava fritar as batatas com uma espessura um pouquinho maior. Um belo dia, um cliente disse e reclamou para o garçom que o cozinheiro não sabia cortar batatas, que o chefe de cozinha não sabia cortar batatas, porque as batatas eram grossas demais. O garçom levou a informação até o chefe da cozinha e esse profissional, esse grande chefe de cozinha, ele ficou com tanta raiva do que ele ouviu, que ele falou: então eu vou cortar a batata tão fina como ele nunca viu na vida. E se eu entregar para ele a batata mais fina do mundo? Nascia a batata chips. Lembre-se, nos dois casos, do carrinho de supermercado ou da batata chips, alguém um dia perguntou: e se? Primeira porta do Templo da Sabedoria em Atenas. Seja ousado. Afinal, como diria Oscar Wilde, uma ideia que não é perigosa não merece nem mesmo ser chamada de ideia. Durante essa semana, olhe seus processos e pergunte a si mesmo: e se eu mudasse isso? E se eu invertesse a ordem do faturamento? E se eu mudasse a estrutura ou combinasse a estrutura com outros processos? E se pode começar a sua pequena revolução? Cruze a linha da mediocridade. Cruze a linha do e se. Boa semana!